de um tema tão grave, tão sensível, que é a situação atual, a crise de credibilidade que passa o Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos um ato histórico hoje, às 11 horas da manhã, na OAB Cubo, um ato solene, sóbrio, institucional, apartidário. Nós não nos movimentamos por paixões políticas ou ideológicas. E entendemos, Léo, Auri e telespectadores, que nós deveríamos propor medidas exatamente no sentido de resgatar a plena credibilidade do Supremo. Veja que eu estou usando algumas expressões que são importantes. A plena credibilidade. Eu não estou dizendo que o Supremo não tem mais credibilidade. A plena credibilidade. Segundo, este ato é em defesa, este ato é pela preservação da instituição Supremo Tribunal Federal. O Supremo teve, tem e continuará tendo papel decisivo na manutenção e defesa da democracia e do Estado de Direito. Agora, isso não lhe dá um cheque em branco para cometer excessos em alguns momentos por parte de alguns ministros, violando a Constituição. E eu falo com muita tranquilidade e me lembro, Léo, de uma conversa minha e do Auri na cidade do Rio Grande. Nós participamos juntos de um evento, eram os 90 anos da subseção do Rio Grande. Fomos convidados para um grande seminário que foi feito lá, e lá nós conversávamos na mesa, lado a lado, de que, devido ao processo legal, frase do Auri, é regra do jogo. Ele disse isso aquele dia lá, no meio da nossa conversa, sobre isso que vinha acontecendo. Então, eu falo com tranquilidade do tema, e já vou concluir a minha manifestação inicial aqui para não cansar ninguém, porque eu tenho desde 2022, no meu primeiro discurso de posse, em janeiro de 22, eu disse, existem excessos pontuais em relação ao devido processo legal, existe a exposição midiática de alguns ministros incompatível com a lei orgânica da magistratura, isso em 2022. Eu disse naquele discurso de posse, temos que ter cuidado com o ativismo judicial. Ativismo e justiça são conceitos que se repelem, não andam, não caminham em comunhão. Então, naquele momento, eu já fazia esse alerta. E de lá para cá, vim fazendo. Sim. Eu acho que o nosso debate pode se estabelecer, e foi o que eu quis propor também hoje, quando nós tivemos esse histórico ato público na OAB do Rio Grande do Sul, sob dois aspectos. Um dos primeiros problemas que o Supremo vive são esses excessos decorrentes da própria jurisdição, devido ao processo legal, inquéritos abertos de ofício, isso não existe, o titular da ação penal é o Ministério Público, abuso nas decisões monocráticas, ferimentos a prerrogativas da advocacia. Esse é um tema. O outro, mais recente, é o caso Banco Master. Ah, sim. Então, eu concluo a minha primeira manifestação dizendo o seguinte, o Código de Conduta é bom? Sim. É necessário? Sim. Mas resolve apenas uma parte do problema. Por isso que nós apresentamos 8 medidas concretas no sentido de nós preservarmos a instituição. Vamos ter bastante tempo aí para, ao longo da próxima hora, a gente aprofundar tanto essa carta aberta quanto o que se discute em torno de um possível código de ética ou de conduta aí por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas quero ouvir também uma avaliação inicial aqui do Dr. Auri, agradecendo demais a presença mais uma vez aqui no Conversas Cruzadas. O senhor concorda aí que tem uma crise de credibilidade no Supremo e onde é que estão as principais críticas, doutor? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, então. Um prazer estar aqui com vocês. Quer juntar o óculos aí? Eu vou juntar o óculos, aí, na minha idade eu já preciso de óculos. Isso. Eu estou naquele ponto que bota, tira óculos. Mas um prazer estar aqui com você, o Leonardo, nosso grande presidente que nos representa, e eu vou começar exatamente por essa fala do Leonardo, de que hoje foi um ato em defesa do Supremo. O que a OAB está fazendo mais uma vez é defender a instituição. Não é um ataque ao Supremo, não, mas pelo pela contrário. defesa. O que está se atacando são certas condutas, certas atuações, certas posturas
que acabam depondo contra o Supremo, enfraquece a jurisdição, enfraquece o Estado Democrático de Direito. Então, o que a OAB está fazendo mais uma vez é uma postura dizendo, olha, nós temos que ter limite, esse limite é importante exatamente para respeitar a regra do jogo, ou seja, respeitar o devido processo, respeitar as prerrogativas da advocacia, respeitar a própria democracia como um todo. E isso fortalece o Supremo, não enfraquece, pelo contrário, o que enfraquece é essa crise de credibilidade. É você colocar em dúvida a credibilidade de algumas decisões que afetam um tribunal inteiro e que afetam uma série de conquistas democráticas. Então, em última análise, o que nós estamos falando aqui é precisamos ter instituições fortes, sólidas, a OAB está de olho, está atuante, é o lugar dela, é o lugar. E, claro, sim, temos que ter, o Leonardo falou muito bem, temos limites, temos a LOMAN, mas não está sendo suficiente. Nós precisamos realmente buscar um arcabouço jurídico mais forte, e essa proposta de um código de ética para o Supremo, que inclusive uma proposta que veio da OAB de São Paulo, né, muito interessante, podemos discutir, divergir alguma coisa, mas é uma proposta concreta. A OAB ali fez a crítica e trouxe algo que é importante. Para dizer, não dá para continuar assim. E um detalhe, essa questão do limite ético, ela afeta diretamente a imparcialidade, a estética de imparcialidade. É muito importante que as pessoas compreendam que num sistema jurídico democrático, constitucional, quando você vai para um julgamento civil, criminal, você tem alguém que está julgando. Esse alguém que está julgando, ele tem que ser imparcial no sentido processual, de afastado, de um estranho, mas também existe a necessidade de uma estética de imparcialidade, ou seja, que inspire confiança no jurisdicionado. Você vai em um processo, você sabe, eu posso ganhar, eu posso perder, mas pelo menos eu tenho um terceiro imparcial que está disposto a me ouvir, que me respeita e que vai julgar conforme as provas, a legalidade, a sua convicção, obviamente. Mas existe uma estética, uma aparência de imparcialidade. Quando você coloca em dúvida a imparcialidade, ou seja, se a conduta de um ministro é ética, é adequada, se não é uma conduta persecutória, inadequada, isso afeta a imparcialidade. E, claro, nós temos tido nesses últimos anos algumas posturas individuais que estão afetando, sim, a credibilidade do Supremo. Isso é muito ruim. Tipo o quê, professor? Nos dê um exemplo aí prático, até para que o público em geral entenda também, não só a nossa audiência aqui dos advogados, e que é normal que esteja em maior número, mas nos dê um exemplo prático em que, que isso é ferido. Nós temos nos últimos anos, eu diria que sim, duas situações que são ao mesmo tempo diferentes, mas que se unem por um mesmo fio condutor. Explico. Todos nós acompanhamos todo o processo da questão da tentativa de golpe de Estado, do julgamento de Bolsonaro, da postura do ministro Alexandre. Com relação ao ministro Alexandre, uma série de posturas adequadas, corretas, legais, mas outras tantas que foram criticadas. E como o Leonardo falou, já começou lá no início, no inquérito, o primeiro inquérito das fake news, que já foi um inquérito que não teve uma distribuição livre, que começou de ofício, foi uma escolha do Toffoli, que escolheu o Alexandre como relator, para começar uma investigação de ofício que viola tudo, e depois nós tivemos uma sucessão de atos que foram sistematicamente criticados por muitos juristas. Por exemplo, a certa altura nós tivemos um ataque, que é algo totalmente inadequado e censurado, quando atacaram a imagem do ministro lá na Itália. Aquelas ofensas que proferiram. Um absurdo aquilo, com certeza. Mas é óbvio que não poderia ser ele o julgador de um ato em que ele era a própria vítima. E ele determinou uma série de atos ali, busca e apreensão, para depois se dizer, vou sair daqui. Não, desde o início ele não poderia estar lá. Para falar a verdade, aquele caso da ofensa no aeroporto lá na Itália não é de competência suprema e nunca foi. Não tem nenhum sentido. Se o ministro for assaltado aqui na Ipiranga, o assaltante vai ser julgado em primeiro grau. Se alguém ofendeu o ministro, o julgamento é em primeiro grau. Então se criou uma competência esponja, como eu chamo, para puxar tudo que se quis para o Supremo, violando regra do jogo, regras de competência. Depois nós tivemos uma série de posturas de atuação, de ativismo, de atuação de ofício do ministro, que não são compatíveis com a posição de um julgador. Me permite agregar um argumento, um exemplo. Nós tivemos agora, recentemente, aberto um outro inquérito de ofício para apurar o vazamento do contrato da esposa do ministro, do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre. Nós tivemos recentemente uma decisão do ministro Gilmar Mendes, onde ele reescreveu a lei do impeachment, à luz da sua ideia. O que ele acha, numa tentativa de autoblindagem dos ministros do Supremo. Eu até já vou me posicionar aqui. Eu não sou contra o impeachment,
Eu acho que impeachment não é tabu, nós já tivemos impeachment de presidente da República e a institucionalidade se manteve. Mas eu não estou pregando aqui o impeachment, eu só estou dizendo que não é razoável um ministro do Supremo tomar uma decisão como o ministro Gilmar Mendes tomou, autoblindando o tribunal no momento onde se falava na possibilidade, eventualmente, de impeachment, mudando a redação da lei. Esta é competência do Congresso Nacional. E esse é um exemplo de ativismo. É quando o Supremo ultrapassa o seu limite e reescreve a Constituição. Ao Supremo cabe dizer se uma lei é constitucional ou inconstitucional, e não reescrever o que está disposto numa determinada legislação. Então, agrego esses exemplos tanto de ativismo como de desvios. E tem um detalhe, né? O Supremo é o guardião da Constituição, não é o dono da Constituição. A Constituição é nossa. A Constituição é da democracia, do Congresso Nacional, do povo brasileiro. E garantia do cidadão. Garantia do cidadão. De todos. E um detalhe, só para fechar o raciocínio. Tivemos essa questão toda do ministro Alexandre, que foi muito criticado. E tivemos, recentemente, a postura do ministro Dias Toffoli. E aí, veja, se lá a crítica do Alexandre é pela quebra da imparcialidade, por uma perseguição, por atuar de ofício, por julgar um processo que ele não deveria ter julgado. Ele deveria ter sido dado por suspeito, até porque ele era mencionado sistematicamente na tentativa de golpe de Estado como uma vítima em potencial. Então ele deveria ter se afastado, era o mais salutar. Ele não deveria estar ali e não precisava estar lá para julgar. Então veja, essa é uma crítica, e aqui é por ativismo. E agora nós temos o ministro Dias Toffoli sendo severamente criticado por conta dessa situação toda do Banco Master, exatamente numa outra dimensão, de que ele estaria protegendo, blindando, colocando sigilo, colocando alguns empecilhos na investigação da Polícia Federal que fogem à normalidade, entendeu? Ao mesmo tempo que são duas posturas opostas, uma criticado por se proteger, a outra por perseguir, ao fim e ao cabo ambas se unem no mesmo fio. Violou um mínimo de ética na atuação jurisdicional, viola a imparcialidade, viola a confiabilidade que as pessoas devem ter num juiz.